Mateus, filho de Alfeu, também chamado de Levi. Mateus foi cobrador de impostos, um publicano nos domínios de Herodes Antipas em Cafarnaum. Os publicanos eram odiados pelos judeus, os quais consideravam esta profissão desonesta, pelo fato de se sentirem obrigados a terem que pagar impostos aos romanos. Mateus ganhava vida nesta profissão, mas Cristo o encontrou, ordenando-o que o seguisse. Mateus então abandonou seu emprego público, deixando tudo para seguir ao Senhor. Escreveu seu evangelho na língua hebraica, que foi depois traduzido para o grego por Tiago, o menor. Mateus percorreu a Judéia, a Etiópia e a Pérsia, pregando e ensinando. Segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e decapitado na Etiópia. Simão Zelote era um homem que pertencia a um grupo de pessoas insurgentes, revolucionários contra o governo de Roma. Foi crucificado no fim da perseguição iniciada por Nero. Matias foi escolhido pelos apóstolos a preencher a vaga deixada por Judas. Quanto ao seu martírio, alguns escritores afirmam que os judeus o acusaram de ter blasfemado contra a lei e contra Moisés, sendo por isso sentenciado pelo sumo sacerdote a ser amarrado numa cruz e apedrejado, e por último, decapitado. O médico e evangelista Lucas foi autor do evangelho que leva seu nome e do livro de Atos. Viajou com Paulo por vários países. Relata a história que ele foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Tiago, chamado menor, filho de Alfeu, evangelizou nas regiões da Palestina e no Egito. De acordo com escritos primitivos, foi martirizado com a idade de 99 anos, no ano 62 da era cristã, espancado e apedrejado pelos judeus, os quais usaram de um cacetete para feri-lo no crânio com requintes de crueldade. Também chamado o Filho da Consolação, Barnabé era levita, natural de Chipre, um homem cheio do Espírito Santo. Foi companheiro de Paulo em muitas viagens. Vendeu seus bens e terras para ajudar os apóstolos na missão de pregar o Evangelho. Jesus nos ensinou que, se quisermos seguir os seus passos, devemos vender tudo e confiar nele. Agora vocês estão precisando. Vendemos tudo. A nossa casa e os nossos campos. Nós queremos seguir Jesus. Tem certeza? Sim, temos certeza. Segundo a história nos conta, Barnabé foi torturado, arrastado com uma corda amarrada ao seu pescoço e depois queimado vivo. Evangelista Marcos. Foi ele quem, na companhia do apóstolo Pedro, escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria ao ponto de... Simão Pedro era pescador em Cafarnaum, onde morava com sua sogra. Seu irmão André o levou até Cristo. Logo depois foram chamados a deixarem suas redes para se tornarem pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Em sua primeira pregação em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, se converteram à fé quase 3.000 almas em um único dia. Em outra ocasião, foi preso junto com o apóstolo João. Foi açoitado e advertido a nunca mais falar no nome do Senhor Jesus. Mas ousadamente respondeu: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado em Roma por ordem de Nero. A história relata que ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de ser crucificado da mesma forma que o último mártir que encontramos no relato de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, é Tiago, filho de Zebedeu. Ganhava vida como pescador, mas quando Cristo o chamou para ser seu discípulo, abandonou sua profissão, seu pai, seu barco
e seguiu a Jesus. Tiago de Zebedeu, seguidor de Jesus, você está preso! Venham, venham! Prendam a mim, deixem os outros! Deixem os outros! Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém em meados dos anos 42 e 44, tornando-se assim o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber. André, irmão de Pedro, pescador e discípulo de João Batista, pregou o evangelho a muitas nações da Ásia, mas, ao chegar a Acaia, foi preso e crucificado numa cruz em forma de X. Bartolomeu tem sido identificado muitas vezes na Bíblia como Natanael. Era natural de Caná da Galileia. Recebeu de Jesus uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo na Armênia. Tomé, também chamado Dídimo, era nativo da Galileia. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Foi lançado em uma fornalha.